Boa noite, meus queridos. Você que é da igreja, paz do Senhor. Aleluia. Você que não é da igreja, paz do Senhor também, que a paz esteja com você. Vocês estão felizes com Jesus aí? Amém. Quem está feliz com Jesus, manda um amém aí para nós. Amém? Você precisa estar feliz com Jesus, meu querido. Amém. Jesus é bom. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, mas um tempo também muito precioso. Nós estamos vivendo um tempo onde nós estamos vendo uma devastação, mas nós estamos vivendo um tempo onde toda a nação está se prostrando ao Senhor. Aleluia. Todo joelho está se dobrando e aquilo que o Senhor prometeu, Ele tem cumprido, que toda a nação declararia que Ele era o Senhor. Amém. Então nós estamos vivendo um tempo muito precioso, um tempo muito... um tempo ímpar, onde a igreja precisa ser mais igreja, onde os crentes precisam ser mais crentes, e nós não podemos nos envolver e sermos envolvidos por todas as situações que estão acontecendo. É claro que nós precisamos orar na unção, mas também orar no entendimento, cantar na unção, mas também cantar no entendimento. Nós precisamos ter um entendimento do tempo. Se é tempo de nós ficarmos em casa, nós vamos ficar em casa. Se é tempo de nós fazermos uma live, nós vamos fazer uma live. Talvez as nossas lives estão encontrando mais pessoas do que nós encontraríamos num culto presencial. Então, Deus tem cuidado de todas as coisas. E eu quero compartilhar uma palavra com você muito simples e muito objetiva. E eu quero que você grave isso no seu coração. Suba animosamente. Deus ainda continua no controle. Amém. Aleluia. Eu quero falar sobre Deus estar no controle. Sobre a esperança, a esperança de glória. Sobre a esperança de nós estarmos reunidos. Sobre a esperança de nós estarmos juntos. Sobre a esperança de Cristo ter um propósito em toda essa situação, em tudo que tem acontecido. Deus ainda continua no controle. Nós temos escutado pessoas dizendo que é o Apocalipse, temos escutado pessoas dizendo que é o fim dos tempos, que Deus está castigando o povo por isso, por aquilo, por aquele outro. Não, eu quero dizer para você que é o tempo. Este é o tempo que Deus preparou para nós. Esse é o tempo que Deus preparou para a igreja. Esse é o tempo que Deus preparou para as famílias, para que as famílias se unam, para que a igreja se una, para que o povo de Deus seja um só, para que na nação brasileira haja um clamor, para que os jovens se levantem, para que os jovens se preocupem com vidas. Então este é o tempo que o Senhor preparou para nós. Então eu quero te trazer uma mensagem muito simples, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 13. E enquanto você encontra aí, você que pode encontrar Números 13, eu quero citar um versículo aqui que o salmista Davi fez uma oração, e ele disse lá em Salmo 103, versículo 2: Alma minha, bendiga ao Senhor, e não esqueça nenhuma das suas bênçãos. Nós estamos vivendo um tempo onde nós precisamos lembrar daquilo que o Senhor nos prometeu. E hoje nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre Deus estar no controle, porque Ele nos prometeu algo e Ele é fiel para cumprir. Amém? Números capítulo 13, versículo do 1 ao 3. Depois nós vamos pular lá para o versículo 17. Amém? Do 1 ao 3. Números capítulo 13, versículo 1. E o Senhor falou a Moisés dizendo: Envia homens para que possam examinar a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel, de cada tribo e os seus pais. Enviarás um homem, sendo cada um governante entre eles. Moisés, de acordo com a ordem do Senhor, os enviou do deserto. Todos esses homens eram cabeças dos filhos de Israel. Versículo 17. Moisés enviou a examinar a terra de Canaã. Ele lhes disse: Segui pelo caminho do sul e subi até a montanha. Vede como é a terra, como o povo que ali habita, se é forte, fraco, se são poucos e muitos. E como a terra que neles habita, se é boa ou se é má, como que as cidades em quem habitam, se tem fortalezas ou tendas, como é a terra, se é repleta ou estéril, se há matas ou não. Tende bom ânimo, trazei do fruto da terra. E era aquele tempo um tempo de primícias das uvas. E assim subiram e examinaram a terra, desde o deserto de Zin até Reob.
e até a entrada de Ramate. Subiram pelo sul e foram até Hebron. Estavam Aimã, Sazai, Talmai, filhos de Amaque. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan no Egito. E foram até o ribeiro e ali cortaram um ramo com um cacho de uvas e trouxeram 2 homens e uma vara. Trouxeram também romãs e figos. E este lugar foi chamado o Ribeiro de Escol, por causa do cacho de uvas que cortaram os filhos de Israel. Versículo 25. E voltaram de examinar a terra depois de 40 dias. E vieram até Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã. Eles deram informações a toda a congregação e lhe mostraram os frutos da terra. Contaram-lhe e disseram: fomos à terra para onde tu nos enviastes, verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. Todavia é forte o povo que habita na terra, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Além disso, vimos ali os filhos de Amaque. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, os jebuseus, os amoreus das montanhas, e os cananeus habitam junto ao mar, à margem do rio Jordão. E Caleb fez com que o povo se calasse diante de Moisés e disse: subamos animosamente e possuamos a terra, porque somos capazes de conquistá-las. Mas os homens que haviam subido com eles disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque são mais fortes do que nós. E apresentaram diante dos filhos de Israel maus relatos sobre a terra que haviam examinado, e disseram: a terra pela qual passamos para examiná-la é uma terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. E ali vimos gigantes, e os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim éramos aos teus filhos. Amém? Então nós estamos aqui numa passagem onde o povo está se preparando para conquistar a terra que Deus havia prometido, e o Senhor dá uma ordem a Moisés e fala: olha, escolha 12 homens, 12 líderes, 12 cabeças de família para irem espiar a terra que eu prometi. Tragam relatos de lá, tragam o que a terra faz, o que a terra não faz, quantas pessoas tem na terra, se são bastantes, se não são, e assim por diante. Você vai ler ali. E Moisés recrutou essas pessoas, escolheu esses 12 homens e pediu para que esses homens fossem até a terra que era para ser sondado. Terminando 40 dias, esses espias, esses anunciadores de boas novas, porque esses espias eram nada mais, nada menos do que testemunhas vivas e oculares daquilo que o Senhor iria fazer a ele. Então, eles eram justamente testemunhas do Senhor. Eles seriam para o povo de Israel testemunhas daquilo que Deus havia preparado, daquilo que Deus havia prometido. Então, termina os 40 dias e os espias voltam da terra e eles começam a falar para Moisés e perante o povo o que ali havia acontecido, o que tinha na terra, que a terra verdadeiramente ela manava leite e mel, que era uma terra próspera, era frutífera, ela dava frutos e que a terra era muito boa. Porém, existiam muitos gigantes, existiam muitas dificuldades e o povo não ia conseguir resistir. E existiam 2 homens que estavam junto com aquela equipe que a Bíblia diz que neles havia outro espírito, que era Josué e Caleb. E imediatamente um deles, que foi Caleb, fez com que toda a congregação se calasse e disse para que o povo ficasse quieto, porque Deus havia prometido aquela terra a eles, e eles deveriam e haveriam de conquistar aquela terra. E mesmo assim ainda, os outros 10 espias continuaram batendo na mesma tecla, falando das dificuldades e falando das adversidades que eles enfrentariam. E quando eu comecei a preparar essa mensagem, eu pude perceber que nós estamos vivendo exatamente esses dias. Nós estamos vivendo hoje o que Caleb e Josué viviam naquela época. Porque nós estamos vivendo um tempo onde nós estamos numa terra que mana leite e mel. Nós estamos num país que é próspero. Nós estamos num país que é abençoado. Nós estamos num país que financeiramente
é uma bênção, é uma potência. Nós estamos num país que, infelizmente, nós vivemos uma crise política, mas que ainda o Senhor é o Senhor da nação. Mas nós estamos vivendo num tempo onde a nação já não consegue mais enxergar as coisas boas que o Senhor tem feito. E nós estamos precisando hoje, neste tempo, uma voz profética como Josué e como Caleb. Nós estamos precisando nesse tempo de devastação, nesse tempo de coronavírus, nesse tempo onde o espírito de morte tem pairado sobre a nação. Nós estamos precisando de Josués e de Calebs, de homens que se levantem e falem: a nação é do Senhor, a minha casa é do Senhor, essa geração é do Senhor, sabe? Uma geração que tem homens que vão se levantar e vão ser vozes proféticas sobre a nação e vão dizer: assim diz o Senhor, sabe? Homens que não irão propagar o caos, homens que não irão dizer que é isso mesmo, a nação vai morrer, que todo mundo vai morrer, sabe? Homens que vão rejeitar o espírito de morte sobre a nossa geração. Então nós estamos vivendo esse tempo, nós estamos vivendo um tempo onde nós estamos escutando sobre caos, sobre destruição, sobre maldade, sobre o aumento da iniquidade. E nós estamos esquecendo de levantar uma voz profética como cristãos e liberar palavras de bênção sobre a nossa nação, liberar palavras de paz e de cura sobre a nossa cidade. Nós precisamos, como cristãos, levantar as nossas mãos e colocar sobre a nossa casa, sobre a nossa família, e dizer: aqui habita o Senhor. A palavra fala que Obed-Edom, ele era um qualquer, ele era uma pessoa simples, ele era uma pessoa que ninguém dava valor, os bois não geravam, eram estéreis, a terra não dava frutos, a casa não tinha valor, mas um dia a arca do Senhor passou lá e tudo transformou, e tudo começou a gerar vida, os bois começaram a gerar frutos, a terra começou a dar frutos, a família começou a ser bem sucedida, começou a ser abençoada. Então nós precisamos entender que, como cristãos, como filhos de Deus, se a presença do Senhor está na nossa casa, tem que haver vida. Precisamos manifestar vida na nossa casa. Então, se a presença do Senhor está lá, onde a presença do Senhor está, tem que ter vida. E eu acredito, e eu entendo, e eu creio que neste tempo de caos, pode ser hoje, pode ser amanhã, daqui a 15 dias, um mês, eu não sei quanto tempo nós vamos passar nisso, mas irá se levantar uma voz profética sobre a nossa geração, que irá dizer: Brasil, seja curado, Paraná seja curado, sabe? Uma voz profética que irá dizer: sobre a minha casa não habitará doença, sobre a minha família não habitará doença, sobre a minha tenda não irá entrar maldição, sabe? É isso que o Senhor tem, é isso que o Senhor espera da nossa geração. E eu coloquei aqui qual é a voz, qual é o tipo de voz que nós estamos escutando. O que nós estamos escutando, o que nós estamos deixando entrar no nosso lar, o que nós estamos deixando entrar na nossa vida. A voz que nós escutamos irá determinar o governo que será liberado sobre o lugar que nós fomos designados. Grave isso. O que nós escutamos, o que nós ouvimos, o que nós deixamos entrar na nossa casa, irá designar o governo que será liberado sobre o lugar que fomos designados. Então, se nós escutamos sobre maldição, se nós escutamos sobre destruição, automaticamente nós iremos andar como pessoas que serão destruídas, automaticamente nós iremos andar como pessoas que não terão perspectiva. Mas se nós começarmos a ouvir palavras de bênção, palavras de restauração, palavras de cura, palavras que determinam o milagre, nós iremos determinar sobre a nossa casa o milagre, porque o governo que será liberado sobre o nosso ambiente é um ambiente de milagre. Então, qual é a voz que você tem escutado? O que você tem escutado? Será que você tem acordado de manhã e, em vez de abrir a sua Bíblia ou em vez de escutar um louvor, você tem ligado o noticiário para ver quantas pessoas morreram com o corona, ou quantas pessoas estão infectadas, ou o que você ouvir irá governar o que você
irá governar o que vai habitar na tua casa. Então, escute a voz do Senhor, querido. Acorde pela manhã, leia sua Bíblia. Acorde pela manhã, lembre-se das promessas que o Senhor te preparou. Acorde pela manhã, profetiza milagres sobre a sua casa, profetiza milagres sobre a nação. Hoje se você abrir o Instagram, você vai ouvir lives de palavras abençoadas. Você vai abrir o Facebook, tem lives o dia inteiro, querido. Bíblia, Bíblia, Bíblia. Então, não perca o seu tempo escutando coisas que não vão te fazer crescer. Não perca o seu tempo escutando recados negativos que vão te fazer o seu coração se oprimir, ou vão fazer você ficar doido, pirado, cheio de preocupação. Não é isso que o Senhor tem para você. O Senhor tem vida, e vida em abundância para você e para a tua casa. Amém? Se você crê nisso, diga amém, querido. E eu anotei aqui algumas coisas para que você entenda nesta noite. Cuidado, a primeira das coisas que eu anotei aqui cuidado com os relatos que você anda dando e ouvindo a respeito do que Deus tem para você. Cuidado com as coisas que você fala, e cuidado com as coisas que você absorve. O apóstolo Paulo disse que nós precisamos reter aquilo que é bom para nós, e aquilo que não for bom nós precisamos descartar. Então, traga aquilo para você, o que é bom, o que for edificante. O que é edificante para nós hoje? Foi liberado um decreto: você precisa ficar em quarentena, fica na sua casa, porque quando você fica na sua casa, o mal não se propaga. Então fique na sua casa, isso é bom, entende? Então, mas fique na sua casa profetizando algo bom para a tua casa, não ouvindo e trazendo para dentro do seu lar palavras de destruição e palavras de desastre. Então, cuidado com os relatos que você está ouvindo, e cuidado com os relatos que você está dando. Cuidado com o que você está falando. Cuidado com o que você está ministrando sobre a sua família. Precisa tomar cuidado. Segunda coisa que eu anotei aqui: Deus lhe chamou para ser diferente dos demais, querido. Aleluia. Deus lhe chamou para ser extremamente diferente. Se todas as pessoas estão falando corona, 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 você está dizendo: Deus cura, Deus cura, Deus cura, Deus cura. Se as pessoas estão falando, está tendo morte, está tendo morte, está tendo morte, você foi chamado para dizer: Deus gera vida, Deus gera vida e Deus gera vida. Entende? Deus nos chamou para sermos diferença no meio nessa geração caótica, nesse tempo caótico. Deus me chamou e Deus te chamou para ser diferença. Deus chamou para você ser a voz profética dessa nação, a voz profética de cura nessa geração. Libera uma palavra, querido, libera uma palavra. Se você conhece alguém que está doente, não sai espalhando: a pessoa está doente, meu Deus, vai morrer. Não, libera uma palavra de cura. Fala: em nome de Jesus, seja curado, filho. Seja curado, seja restaurado. O sangue de Jesus tem poder sobre a tua vida, seja restaurado agora, em nome de Jesus, sabe? Libera palavras de bênção sobre a vida das pessoas. Deus lhe chamou para ser diferente das demais. Se todas as pessoas estão caminhando por um caminho de perdição, de destruição, e de um caminho que estão desacreditando do milagre de Deus, você tem que caminhar na contramão disso, e reconhecendo que o seu Redentor vive, e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Ei, Deus continua no controle de todas as coisas. Amém. Ele continua cuidando de cada detalhe. Aleluia. Ele ainda continua no barco no meio da tempestade. Ele ainda acalma a tempestade. Ele ainda ressuscita o morto. Ele ainda cura o leproso. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje, eternamente. Você precisa crer nisso. Não desespera. Em nome de Jesus, não desespera. É isso que eu tenho para te dizer nesta noite. Não desespera. O que você está ouvindo está fazendo com que você desespere. Acalma, aquieta tua alma. Fala para tua mente: mente, aquieta-te. E viva a tua vida em Deus. E deixa Deus cuidar de cada detalhe. Terceira coisa: aquele que prometeu é fiel para cumprir. Se ele prometeu que a sua geração irá ser abençoada, a sua geração irá ser abençoada. Se ele te prometeu que vai fazer com que a sua vida seja transformada, a sua vida será transformada. E ele é fiel e justo para cumprir. Quarta coisa: Cristo veio para nos dar vida e não nos trazer morte. E quando eu estou falando de morte, estou falando de morte física e morte espiritual. Deus veio para nos trazer vida.
Deus não é um velhinho barbudo que está em cima num trono com um cajado jogando um raio na cabeça dos pecadores. Não, Ele é um Deus justo e fiel que nos ama incondicionalmente. O Senhor enviou Jesus Cristo na cruz para gerar vida, para gerar vida. E a Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 8, que nada pode nos separar do amor que há em Jesus Cristo. Então Ele veio para nos gerar vida. Grave isso no teu coração, não desespera a tua alma. Você não vai morrer. Esse tempo que nós estamos vivendo não é um tempo de morte, é para que a glória do Senhor seja manifestada, querido. Esse tempo que nós estamos vivendo é para que a glória do Senhor seja manifestada. Amém? Deus continua no controle. Deus continua no controle. Quinta coisa, ande com pessoas que tenham a mesma visão que você. Pois quando temos a mesma visão, nós encorajamos as pessoas e não somos agentes do medo. Quando nós andamos com pessoas que nos encorajam, quando nós andamos com pessoas que têm a mesma visão, as pessoas nos encorajam a ser melhores, as pessoas nos encorajam a ter fé, as pessoas nos encorajam a vencer os nossos limites, as nossas barreiras, a não desesperar. Ei, não desespera, ande com pessoas que tenham a mesma visão que você tem. Pare de ficar ouvindo quem não tem a mesma visão, porque você está ouvindo pessoas que estão te levando para a tristeza, para o abismo. Então escute pessoas que tenham a mesma visão que você, querido, porque as pessoas que tiverem a mesma visão vão olhar para os teus olhos, vão pegar no seu ombro, vão te chacoalhar e vão dizer: não desespera, jovem, Jesus continua no controle. Então ande com pessoas que tenham a mesma visão que você tem. Amém? Amém. Vejam os frutos que todas as provas te trazem. Analise os frutos que todas as dificuldades têm te trazido. Nós estamos vivendo um tempo de morte. Olha quantas pessoas na Itália morreram, quantas pessoas estão infectadas. E eu hoje, quando eu estava olhando e lendo alguns noticiários, e eu vi quantas pessoas se prostraram ao Senhor. Quantas pessoas oraram ao Senhor nos últimos dias? Quantas pessoas saíram nas suas janelas e disseram: quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus. Quantas pessoas estão assistindo uma live hoje que ontem não assistiriam? Se não estivessem confinados em casa, não estariam assistindo, mas estão ouvindo a palavra de Deus. Então analise todos os frutos que tem gerado através dessa prova, todos os frutos que essas adversidades têm gerado, tudo que tem acontecido por trás de toda essa situação. Deus tem sido fiel, Deus tem trazido, tem levantado uma geração. Toda a terra está sendo cheia da glória de Deus, querido. Toda a terra, os quatro cantos do mundo está ouvindo e está reconhecendo que o Senhor é o Deus da nação, que não existe outro ambiente, que só Ele pode curar, porque todo mundo não está sabendo como fazer, como lidar. Então eles estão se prostrando, estão dizendo: o Senhor é o Deus, Ele pode fazer, Ele pode curar, Ele pode restaurar, Ele pode fazer milagre. As famílias estão se prostrando, os filhos estão se prostrando, aquele que estava desviado está voltando. Então Deus tem usado toda essa adversidade para fazer coisas grandes e para fazer coisas lindas. Então analise os frutos de tudo que tem acontecido. Analise as coisas que têm acontecido de bênção na minha, na sua vida, através de todas essas situações que estão acontecendo. Sétima e última: Deus ainda continua no controle de todas as coisas. Ele continua no controle de todas as coisas. Isaías 49, versículo 13 diz: pode uma mãe esquecer do filho que ainda mama, de forma que não se compadeça do filho que carrega em seu ventre, querido. Ele está no controle. Lucas capítulo 21, versículo 18, diz que o Senhor, Ele conta os nossos fios de cabelo, Ele sabe de todas as coisas, de tudo, do nosso deitar, do nosso levantar, de todas as coisas. Salmos capítulo 91, versículo 11 ao 13, diz que o Senhor dará ordem aos anjos e Ele lutará ao nosso favor. João capítulo 11, amém? João 11, 4. Glória a Deus. Faltou 11, 4.
Jesus está conversando sobre Lázaro e ele fala: esta enfermidade não é para a morte, mas é para que se manifeste a glória do Senhor. Então o Senhor ainda continua. Tudo isso que nós estamos passando não é para a morte, querido, mas é para que se manifeste a glória do Senhor. João capítulo 6, eu quero terminar com esse versículo. João capítulo 6, versículo 20. E Jesus, os tranquilizando, disse: não temais, sou eu. Jesus os tranquilizando, Jesus falando aos discípulos, disse: fiquem tranquilos, sou eu estou no controle de todas as coisas. Então eu não sei qual é o tempo que você tem vivido, eu não sei o quão desesperado você está, ou o quão decepcionado com toda essa situação, ou o quão preocupado você está, mas eu quero te dizer: aquieta a tua alma, porque Deus ainda continua no controle de todas as coisas. Você é um amado do Senhor, você é uma amada do Senhor, e Ele ainda cuida da tua casa, Ele ainda cuida da tua família, e você ainda irá ver que o Senhor será Deus de tudo e de todos. Amém, querido? Amém. Eu quero que, se você puder, aí onde você estiver, você feche os teus olhos um instante, curva a sua cabeça em nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos cantar uma canção aqui. Quero te convidar a você fechar os teus olhos, daí o pastor vai orar, vai fazer a oração. Então quero te convidar a você fechar os teus olhos, que você reflita sobre isso, em nome de Jesus. Não vou calar meus lábios, aleluia. Vou profetizar, manifestar a graça e abençoar, pois Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar, pois Deus quer libertar. Sobre sua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Aleluia. Sobre sua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca cessarão. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Aleluia.